Prezados alunos, chegamos ao nosso último tema do estudo do direito contratual. Nesse tema, declinaremos nosso tempo à análise de um contrato, também importante para a economia, que é o chamado contrato de leasing, ou então, no direito brasileiro, chamado de arrendamento mercantil. Está bem? Nós usaremos uma metodologia um pouco diferente. Você verá que no vídeo eu não separarei os tópicos em seções e nos slides também não. Os slides são mais curtos, praticamente 2 slides, e o vídeo também será mais curto do que o de costume. Está bem? Vamos lá. O contrato de leasing, como o próprio nome diz, nos indica pelo menos, tem origem no direito norte-americano, tal qual o franchising, o contrato de franquia. O direito norte-americano sempre foi inovador na criação de tipos contratuais para fomentar a economia dos seus países. Está bem? Pois bem, no Brasil, nós podemos conceituar o contrato de leasing da seguinte maneira. É o contrato através do qual o arrendante compra um bem, adquire um bem escolhido pelo arrendatário para, logo em seguida, alugar este bem para o mesmo. Isso é o que acontece nos contratos de leasing de automóveis. Observando desde já que o leasing de automóvel não se confunde com o financiamento de automóvel, que foi objeto de estudo em outros momentos da nossa aula. Está bem? No contrato de compra e venda. Aqui, o contrato é mesmo muito mais próximo da locação, por isso se chama arrendo, porque arrendar é ceder para o uso do outro, está certo? Arrendamento mercantil. Uma finalidade comercial desta alienação, mas o objetivo é muito mais próximo da locação, ceder para o uso do outro. Só que quando eu chego na concessionária, se eu for fazer um contrato de leasing, eu escolho o objeto. O que a empresa arrendante faz? Ela compra o objeto e aluga para mim. Na verdade, ela faz um arrendamento mercantil e não uma locação. Está bem? Chacon, quer dizer que se eu compro o carro através de leasing, eu ainda não sou dono dele? Exatamente. Você ainda não é dono dele, como nós veremos nas modalidades que eu vou explicar daqui a pouquinho. Portanto, conceitualmente, pelo contrato de leasing, de arrendamento mercantil, o arrendante compra um bem escolhido pelo arrendatário para, ato contínuo, logo em seguida, ceder o uso mediante remuneração para a figura do arrendatário, para o seu cliente. Está bem? Via de regra, né, a compra e venda de automóveis pode se dar através da figura do leasing e não do financiamento, como nós estudamos nas cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Beleza? O leasing é muito mais utilizado, porém não é restrito, mas é muito mais utilizado pelas pessoas jurídicas, tá certo? Então eu vou ceder para o uso mediante remuneração. Bacana. Historicamente, esse contrato, dizem alguns autores, apesar disso ser um pouco controvertido, mas eu concordo que talvez a origem esteja ali, mesmo já no direito romano, com algumas figuras parecidas. Em 1940, 41, o Estado norte-americano, os EUA, vendo seus países aliados na guerra, precisavam ceder materiais bélicos, sei lá, tanque de guerra, navio, submarino, sei lá o quê, materiais e equipamentos bélicos para que seus aliados participassem da guerra. Foi então que eles pensaram numa modalidade contratual parecida com essa. Olha, o tanque de guerra é meu, eu cedo para você usar na guerra, você me paga um valor pequeno por ele, e como nós veremos daqui a pouquinho, se você quiser, inclusive ao final, você pode comprar o tanque de guerra, beleza? Mas em 1940, através desse ato, dessa lei norte-americana,
Até o nome da lei tem lá no slide, eu não estou me recordando agora. Você vai verificar isso. Você vai ver que ali talvez tenha a origem da reestruturação. Chacon, nossa, mas franchising, leasing, todos esses contratos têm origem no direito norte-americano, por quê? Pessoal, porque os Estados Unidos certamente formam ali um país muito vocacionado a fomentar o potencial econômico das suas empresas, do seu cidadão e assim por diante. Então, através disso, eles têm muita liberdade na criação dos modelos contratuais e eles criam esses contratos inicialmente atípicos e com o passar do tempo eles são inseridos na legislação. No Brasil, inclusive, nós temos uma legislação que a gente pode considerar até um pouco antiga, que trata do contrato de leasing, que é a Lei 6099 de 1974. Ela foi depois atualizada nos anos 80, não me recordo exatamente o ano, e eu vou no slide, já encaminhei para você um link, com o link lá do Planalto, para você visualizar essa legislação já atualizada por esta lei. Inclusive faço aqui um parênteses, né? O uso da pesquisa através da legislação é muito importante para o estudo do direito, beleza, pessoal? Quando eu, como advogado, vou atuar num caso que eu não conheço muito bem o assunto, primeira coisa que eu leio, a lei. Segunda coisa que eu leio, a doutrina. Terceira coisa que eu leio, a jurisprudência. E é nessa ordem mesmo. Primeiro eu conheço o que diz a lei, vejo os comentários da doutrina e vejo como o tribunal está decidindo. Eu olho para os três lados para que eu possa bem atender o meu cliente. Está bem? Bacana. Quais são os tipos, os principais tipos? Existem algumas variações que não vêm ao caso aqui para nós. Quais são os principais tipos de leasing? Eu separei 3. O chamado leasing financeiro, o chamado leasing operacional e o último, o leasing back. E eu vou explicar os 3 para você, tá bom? Estão indicados lá no slide, com alguns conceitos, então você não precisa nem anotar o que eu estou falando, porque o slide vai te trazer isso. E é lógico, o capítulo do Silvio de Salvo Venosa, que trata sobre o assunto, também vai te ajudar nos estudos. No leasing financeiro, pessoal, desde o início do contrato, o arrendatário já tem interesse na compra final do objeto. É uma cláusula que a gente chama de opção de compra. Então, desde que eu assinei o contrato lá no começo, eu já digo, eu vou celebrar esse contrato de leasing e ao final do contrato eu quero comprar o objeto desse contrato. Isso é muito comum com os veículos automotores, beleza? Então eu vou lá na loja, ela celebra um contrato de leasing entre eu e o banco, uma instituição financeira, uma arrendante, está certo? Eu levo o carro, saio com o carro, beleza? Vou pagando o leasing mês a mês, vamos supor que eu faça um leasing de 60 meses. Quando eu chegar na última parcela, todo aquele valor que eu paguei nos 60 meses, eu uso como compra, por isso que é uma opção de compra, se chama valor residual de garantia, é o valor mínimo que a arrendante vai receber pela compra do objeto, e eu, depois dos 60 meses, tendo quitado tudo, se não sobrar nenhum valor de acordo com o contrato, eu recebo a propriedade do bem pela opção final de compra no contrato de leasing financeiro. A outra figura é o leasing operacional, muito comum nas indústrias, pessoal, com a compra de equipamentos, de computadores, por exemplo, está certo? Então, uma indústria, para que ela não precise comprar vários equipamentos, vários computadores para equipar a fábrica, o administrativo da fábrica, ela faz um contrato de leasing. Daí a empresa, suponha Samsung, Dell, seja lá o que for, fornece os equipamentos através de leasing. Mensalmente esse valor é pago. No leasing desta natureza que nós estamos comentando, primeiro foi o financeiro, agora é o operacional, não há interesse final de compra. A indústria não quer comprar aquele equipamento. Até porque vai passar 2 anos, os computadores estarão obsoletos. Está bem? Então não há esse interesse de aquisição desses equipamentos. Pois bem,
Ali em cima, no leasing financeiro, quem é o arrendatário assume todos os riscos e encargos sobre a coisa. Então, se eu vou lá, compro o carro, olha o termo comprar, né? Mas eu celebro um contrato de leasing para levar o carro para casa. A partir do momento que eu celebrei um leasing financeiro, todos os riscos e encargos que recaírem sobre o objeto são de minha responsabilidade, arrendatário. Já no leasing dito operacional é diferente. Os riscos, via de regra, continuam na figura do arrendante. Então, se um computador quebrar lá no uso, o arrendante vai substituir o computador por outro. Outra cláusula bastante interessante para estes contratos de leasing operacional é justamente a obrigação de manter os produtos atualizados. Então, de 2 em 2 anos, a empresa é obrigada, a arrendante, a trocar os equipamentos da fábrica. É muito comum que ao final de um período contratual, ao invés de se extinguir o contrato, trocam-se os equipamentos e por prazo igual celebra-se um aditivo contratual. Beleza? E a última figura é o leasing back. Esse é bem interessante nesses tempos de crise, infelizmente, talvez torne-se algo usual. Nós sabemos que a primeira onda do Covid está relacionada à saúde pública, mas que a segunda onda, que ainda não chegou no seu topo, tem um foco econômico, não é isso? É um prejuízo econômico consequencial de tudo que nós estamos vivenciando. Pois bem, para que serve o leasing back? Uma empresa, suponha, isso é muito comum com maquinário. Imagine que tem um galpão, tem um maquinário, essa empresa tem a máquina lá que é dela, mas ela está precisando de dinheiro. A empresa não tem fluxo de caixa, não tem dinheiro. Emprestar dinheiro do banco é muito caro. O que ela faz? Ela procura um arrendante, geralmente uma financeira, e diz assim, olha, eu preciso de dinheiro. Compra o meu maquinário e me aluga. Então ele vende as máquinas da indústria para o arrendante, mas com o compromisso imediato do arrendante de alugar aquelas máquinas através de um contrato de leasing. É o leasing back porque eu vendo para alugar. Ele volta, né? Eu vendo, mas ele já fica comigo através do leasing. E geralmente também há opção de compra, porque daí a fábrica faz dinheiro, levanta um capital, paga mensalmente o leasing e ao final ela consegue, em tese, pagando tudo, retomar o maquinário para a sua propriedade. E para finalizarmos, né, eu gostaria só de destacar os 2 tópicos essenciais de diferença com o contrato de locação. Na locação, não há opção final de compra e na locação não se transfere para o locatário os riscos e os encargos na totalidade da coisa. Se vier uma chuva, destelhar a casa alugada, o prejuízo recai sobre o dono da casa e não sobre o locatário. Diferente do que a gente viu, por exemplo, no leasing financeiro. É isso. Com esses temas, encerramos o estudo de todos os tópicos de direito contratual previstos na nossa ementa. Por isso mesmo, né, eu estou aqui para agradecer humildemente a sua paciência. Afinal de contas, nós todos aprendemos nesse novo modelo de aprendizado. Eu espero que eu tenha conseguido transferir um pouco do que eu sei para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido estimular a necessidade que nós temos de estudar, todos nós, inclusive eu, na área jurídica, está bem? E celebrar esse momento de saúde que eu estou, minha família está, graças a Deus, e eu espero que os seus também estejam. Eu sou muito grato por ter a oportunidade de trabalhar com você na docência. Espero vê-lo em breve nos corredores do Unisal. Certamente, no próximo semestre, nós não estudaremos juntos, talvez nem ainda em 2021. Né? Eu não sei exatamente nas novas emendas quando é que eu terei a oportunidade, a honra de estar com vocês falando um pouco mais sobre esse pouco que eu conheço do direito. Um fortíssimo abraço,
bem carinhoso. Fiquem com Deus.